Antes da guerra, e aí existia uma orientação do governo japonês para que as religiões não tivessem uma atuação muito efetiva, espalhafatosa junto aos imigrantes japoneses. Tá? Porque o Brasil, como um país católico, cristão, né, poderia criar uma série de problemas você aparecer, por exemplo, fazendo pregação da religião budista. Então, depois da Segunda Guerra, com essa conscientização que ele deveria permanecer no Brasil, então você tem também as religiões budistas que começam a chegar e também construir efetivamente os templos. Então, nesse momento, ele tem que fazer o quê? Ele pergunta, se eu continuar trabalhando aqui nessa pequena terra, será que eu vou conseguir ter uma vida tão boa quanto eu imaginava ter no Japão? Não. E aí é um momento em que ele descobre que é melhor que os filhos estudem, melhor ir para a escola, fazer com que os filhos estudem nas melhores escolas brasileiras, né? E se torne alguma coisa, como a gente diria, doutor. No caso dos meus avós, todos os nossos descendentes, eles sempre direcionavam muito a importância, passar para os filhos de geração a geração, a importância da educação, do estudo. Então eles colocavam e incentivavam muitos filhos a ir para a escola, deixavam até de comer para poder pagar um estudo para os seus filhos, para que eles tentassem realmente novas carreiras como profissionais liberais. Então, naquela época, os nossos descendentes, eles incentivavam mais nada para ser dentista, médico, advogado, uma carreira com mais certeza. Talvez por isso, também até na carreira artística, hoje nós não temos muitos descendentes, porque a carreira artística, como você sabe, é uma carreira uma coisa muito arriscada. E vire doutor, né? Então é o momento que ele vem para a cidade, que não precisa ser, quer dizer, claro, a grande parte vem para São Paulo ou a redondeza de São Paulo, mas outros vão para outras cidades também maiores. E aí ele começa a desenvolver várias atividades como floricultura, como trabalhar em feiras, lavanderias, cabeleireiros, alfaiates, né? Que são atividades que permitem que ele, o pai, trabalhe junto com a mãe e que os filhos, mesmo frequentando a escola, também possam ajudar nessas atividades, né? Quer dizer, então, uma atividade que permite a participação conjunta da família, né? E através, então, desse processo, dessa atividade familiar, esse filho, né, consegue chegar até o nível colegial, né? Alguns conseguem ir até o nível universitário. Então, é um momento em que a comunidade japonesa começa a adquirir uma outra característica, né? Ela deixa de ser eminentemente rural, né? E começa também a se desenvolver enquanto um grupo urbano, vamos dizer assim. Já nos anos 50, no após-guerra, aí já é uma grande massa e há uma certa invasão de nipônicos nas universidades de São Paulo, em busca justamente dessa ascensão, não só econômica, mas de ascensão cultural. A primeira geração, mesmo o imigrante que veio criança, ele já começa a ascender, a ingressar em universidades. E a primeira geração nascida aqui no Brasil, então, já de 1950 a 60, chega a ser 20% nas classes das universidades estaduais. A imigração que acontece logo depois da guerra, em 1952, quando o Brasil restabelece as relações diplomáticas com o Japão, é uma imigração muito diferente da primeira, ou seja, são imigrantes japoneses que vêm para o Brasil já
com o firme propósito de continuar residindo o resto da vida dele aqui no Brasil. Quer dizer, isso forma uma cultura ou um tipo de imigração um pouco diferente da anterior, né? Então, como não tem espaço profissional no Japão, eles resolvem, então, vir para o Brasil, né? Então, é importante a gente colocar que dentro desses imigrantes pós-guerra, você tem vários imigrantes, ou grande parcela desses imigrantes são especialistas, técnicos que vêm para trabalhar em fábricas, pessoas que já conheciam a parte agrícola. Quer dizer, você tem um imigrante mais qualificado do que na fase anterior. Essa vinda de técnicos japoneses vai diminuindo com o tempo até em 73, quando você tem a última leva de imigrantes oficial, né? Oficialmente a última leva de imigrantes japoneses. Depois dessa década de 73, você tem o boom, né, das empresas japonesas no Brasil, ou empresas japonesas na América Latina como um todo, né? Então você tem o capital japonês que vem aqui para o Brasil, né? Por exemplo, participando dos grandes projetos nacionais e tal. Então, o intercâmbio, Brasil-Japão, a distância, né, se encurtaram e tal. E é interessante porque a partir de 1985 você começa a perceber um novo movimento, um movimento contrário. Na década de 80 o Brasil entrou numa crise econômica muito grande, então a agricultura começou a rarear emprego, né? Então teve o processo inverso, que lá no Japão, como a maioria das famílias tem 1 ou 2 filhos, a população ficou mais com idade avançada e com menos gente para fazer o trabalho braçal. Aquele Issei, a primeira geração, aquele cara que veio depois da guerra, ele começa a enfrentar problemas para a manutenção da própria propriedade dele aqui no Brasil. Como a inflação galopante, os planos econômicos que não deram certo. Ele, Issei, descobre que o Japão está precisando de mão de obra não especializada. Ou seja, ele sai depois da guerra porque o Japão tinha excedente de mão de obra, né? E agora, ao contrário, o Japão precisa de mão de obra não especializada para até garantir a produção das fábricas, né? Então, ele descobre que, indo para o Japão, com o salário dele, trabalhando 1, 2, 3 anos, ele conseguirá pagar a dívida que ele tem aqui no Brasil. E ele, como Issei, como japonês, ele pode retornar para o Japão a qualquer momento. Não tem problema consular, problema legal, é tranquilo esse movimento dele. Ele começa a ir para trabalhar no que a gente chama de chão de fábrica. Alguns mais idosos vão trabalhar com vigias de fábrica, outros mais corajosos com motoristas de caminhão, qualquer coisa assim. E aí, o Issei começa a trabalhar e começa a receber em dólares, né? Então é interessante porque essas pessoas não constam da estatística do governo japonês, né? Como trabalhadores lá no Japão, né? Ou seja, pessoas que saíram do Brasil para lá.